Está na hora da entrevista. Entrevista. Olha, hoje a gente acordou, né, com a notícia de uma tragédia. Mais de 200 pessoas morreram na queda de um avião comercial que saiu da Índia com destino a Londres, na Inglaterra. A aeronave, que é um Boeing 787, levava 242 pessoas, caiu pouco depois da decolagem num prédio, né? O avião teria emitido um pedido de socorro pouco depois de levantar voo. E para falar sobre essa tragédia, eu queria conversar agora com o Fernando Bortoli, é aviador, empreendedor, ele é dono do canal Aero Por Trás da Aviação, um canal de muito sucesso. Ô Fernando, boa tarde, William Travassos falando, você tá me ouvindo bem, amigo? Boa tarde, William, tô te ouvindo bem sim, tudo bem? Bem, ô Fernando, me tira uma dúvida. Primeiro, essa aeronave, né, esse Boeing 787, é uma aeronave segura? Ela já apresentou problemas em outros momentos, meu amigo? Sim, é uma aeronave muito segura. Ela passou por alguns percalços aí ao longo da sua jornada, mas lembrando que é uma aeronave nova, né? Então é a última aeronave desenvolvida pela Boeing 787, a versão 7878, que é inclusive essa que se acidentou. Ela foi introduzida ao mercado em 2011. E isso para aviação é praticamente ontem, né? Porque a aviação ela tem que seguir rigorosos processos, protocolos de segurança, de certificação. Ela passou por alguns problemas na questão de bateria, alguns detalhes no estabilizador horizontal e alguns incidentes que aconteceram, mas isso não deixa essa aeronave insegura, até porque se ela está voando, é uma aeronave autorizada em voar em qualquer espaço aéreo no mundo, é uma aeronave segura, certificada e que faz diversas operações diariamente em muitas companhias aéreas pelo mundo, tanto essa versão 7878 quanto o 7879, então é realmente uma aeronave muito boa, muito confortável, de última tecnologia. E a gente não pode ainda conectar o acidente só com o fato de ser um Boeing 787. Sim. A gente realmente tem que aguardar a investigação para entender o que aconteceu. Foi bom o senhor tocar nesse assunto. A primeira coisa era saber um pouco mais dessa aeronave, né? E na imagem, né, que está circulando agora pelas redes sociais, a imprensa mundial está divulgando, a impressão que eu tenho, Fernando, você pode até me ajudar nisso, né? E eu sou leigo. Porque quando a gente observa, parece que a relação entre peso e potência não estava atendendo a essa necessidade da aeronave, né? E aí ela perde a sustentação. Na sua visão, pela imagem que está sendo divulgada, o que pode ter acontecido ali? Sim, claro, a gente nós vamos acompanhar a investigação, mas não tem essa relação de peso e potência. É muito difícil a gente tirar qualquer conclusão em cima de uma ou duas imagens que foram divulgadas, né? Nós temos aquela primeira imagem que é o que ganhou aí a internet, né? Desde hoje de manhã aqui no Brasil e agora, poucos minutos, acho que 1 hora atrás mais ou menos, foi divulgada uma imagem de câmera de segurança onde mostra exatamente o momento que o avião sai do chão e perde altura e acaba se impactando com o solo, até mudando um pouco já versões preliminares que foram ditas, né, sem conhecimento, dizendo que o avião voou por 5 minutos, coisas desse tipo. Por isso que é sempre bom aguardar, né? As primeiras informações que saíram, o avião decolou, voou por 5 minutos, depois caiu. E não, no vídeo é claramente visto que o avião decolou e poucos segundos depois ele perdeu a altura. Agora, o porquê que esse avião perdeu a altura daquela forma é o que não tem como a gente saber, porque podem ser várias coisas envolvidas nisso daí, né? Desde perda de potência até outras coisas, né? Então, deslocamento de bagagem pode acontecer, de uma carga? Nesse sentido, primeiro, se a gente falar sobre como essas cargas são ajustadas dentro do avião, é muito difícil ter a soltura. Segundo, se a gente olhar o vídeo da câmera de segurança, você vê que a aeronave manteve a sua atitude de subida. A atitude é o ângulo, né, que ela vai ter nesse sentido. Ela manteve a atitude. Então, é muito difícil a gente falar que teve uma diferença de centro de gravidade com deslocamento de carga, porque a atitude pelo vídeo se manteve a mesma, né? Então, por isso que é complicado, a gente não sabe qual foi a ação, né? É muito prematuro, a gente não sabe qual foi a ação dos tripulantes na cabine, o que realmente aconteceu. O tripulante declarou emergência, mas não falou mais nada depois, então
tem que se realmente investigar para entender o que aconteceu. Eu gostaria de trazer para a realidade brasileira, né? Porque nós temos, por exemplo, nesse aeroporto na Índia, é possível ver áreas sem infraestrutura no entorno desse aeroporto, tem um rio que passa ao lado, uma área verde. E aqui no Brasil a gente já falou, por exemplo, sobre a presença de aves, né? E os aeroportos têm todo um protocolo para tentar evitar esse tipo de coisa. E aí eu pergunto ao senhor, é possível o choque com uma ave provocar esse tipo de acidente? Choque com pássaros é, infelizmente, algo comum e corriqueiro na aviação no mundo inteiro. A gente pode dizer que diariamente existem aeronaves se chocando com pássaro em algum lugar do mundo. Mas os aviões são preparados para isso. Um avião como o Boeing 787, assim como qualquer outro avião comercial que opera com 2 motores, eles têm 2 motores justamente por uma questão de redundância, né? Então, se um motor parar totalmente, o avião continua a sua trajetória de subida só com o motor. Ele é projetado para isso. Existe uma sobra de potência necessária ali disponível para que o avião tenha essa segurança a mais. Existe um caso muito famoso que aconteceu lá em Nova York, né, com o Airbus A320, onde os 2 motores do avião foram atingidos logo depois da decolagem por um bando de gansos canadenses, que são pássaros grandes. E o piloto precisou efetuar um pouso de emergência, mas ele ainda teve ali uma condição até de altura e um pouco de potência que sobrou ali para ele fazer aquilo que deu para fazer. Então, assim, o choque com pássaro existe, mas para causar uma perda de potência total dessa forma num avião desse, que tem motores bem grandes, onde os pássaros, eles praticamente se desintegram quando tem um choque ali com o motor. Claro que o motor vai ser avariado, mas não ao ponto de perder completamente a potência e resultar em algo assim, né? Então, não dá realmente para saber. Eu tenho que ser sincero com o senhor, eu tenho muito medo de voar, né? E profissionalmente já voei bastante, mas esse momento da decolagem é um momento que eu fico muito apreensivo, né? Existe algum momento mais crítico? É verdade que quando está no momento da decolagem, o piloto e o copiloto tem uma medição ali, por exemplo, da velocidade que a aeronave está, da força e há uma espécie de checklist, ou seja, eles vão checando para saber se o número do piloto que ele está, por exemplo, de velocidade, é o mesmo que o copiloto está registrando. Que tipo de comportamento é esse no momento de uma decolagem e qual seria o momento mais tenso do voo? Os momentos mais críticos do voo são durante a decolagem e a subida até 10 mil pés de altitude, que dá uns 3 mil metros mais ou menos, e no pouso abaixo de 3 mil metros até o pouso efetivamente, né? Por isso que nesses 2 momentos a gente chama de cockpit estéreo a cabine, ou seja, os pilotos não vão receber nenhuma intervenção de nada externo que não esteja de acordo com a operação que está acontecendo naquele momento. Então, comissários, ninguém vai chamar os pilotos nesse momento, a não ser que seja uma situação de extrema emergência dentro da cabine de passageiros, coisas desse tipo. Agora, a decolagem, ela realmente exige bastante do avião, mas vale lembrar que o avião, ele tem todo o checklist, né, que é feito pelos 2 pilotos. Então, quando uma operação aérea acontece dentro de um avião que opera com dois tripulantes, você tem o pilot flying, que é o piloto que efetivamente está conduzindo a aeronave, vamos dizer, como se ele estivesse dirigindo o carro, e você tem o pilot monitoring, que é o piloto que está monitorando a situação, conversando com o controle, fazendo outras operações dentro da cabine que não conduzir o voo efetivamente, né? Então, quando tem o checklist, é sempre um falando o item do checklist e o outro cotejando para ver se aquilo lá foi realmente dito e feito da forma correta, né? Isso a gente chama de CRM, que é uma administração ali de recursos da cabine. Só que quando o avião vai fazer a sua decolagem, várias variáveis são colocadas no cálculo de velocidade de decolagem. Então você tem o peso do avião, você tem a distância da pista, a altitude do aeroporto, a temperatura, a umidade, um monte de coisas, porque as velocidades do avião variam de acordo com essas variáveis. Então, o avião, ele tem 3 velocidades importantes na hora da decolagem. A V1, que é a velocidade onde até ela o avião pode abortar
ainda no chão, sem levantar voo, e terá pista suficiente para ele poder fazer uma parada segura. A partir do momento que passar a V1, não adianta o piloto tentar parar o avião em solo, porque ele vai varar a pista, isso já foi calculado, então ele tem que continuar a sua trajetória. Aí você tem a velocidade de rotação, que é onde ele puxa o manche e o avião começa a se deslocar para cima e subir. E depois você tem a V2, que é a velocidade de cruzamento da cabeceira, né, o outro lado da pista, Sim. que é a velocidade que ele vai continuar a sua trajetória de subida. Então, tem que entender em qual momento que talvez o piloto tenha visto algum problema ali, se é que teve qual tipo de problema. Isso daí, com certeza, o gravador de voz do avião, que é a caixa preta, né? O gravador de voz e gravador de dados vai ajudar muito nesse tipo de informação. Bom, nós conversamos com o Fernando de Bortoli, aviador e empreendedor do canal Aero por Trás da Aviação. Queria agradecer a gentileza, né, dos seus conhecimentos. Muito obrigado por esse bate-papo. Tenha uma ótima tarde, tá bom, Fernando? Eu que te agradeço, muito obrigado pelo espaço e esperamos aí que isso daí seja conduzido da melhor forma possível.